Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. Louvamos a Deus por esse louvor maravilhoso que acabamos de cantar aqui, né, irmãos? Que nos exorta a amar mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma demonstração de amor ao nosso Deus é obediência aos seus mandamentos e obediência à sua palavra. E para você obedecer a palavra, você precisa conhecer a palavra. E é para isso que estamos aqui nessa noite, para meditar mais uma porção da palavra de Deus. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre doutrinas bíblicas. E hoje vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador, aquele que o Senhor Jesus deixou para estar conosco todos os dias, para nos ensinar, para nos consolar, nos confortar, nos revelar as verdades da palavra de Deus, nos encher de poder para testemunhar, para levar o Evangelho para todos aqueles que não conhecem. Amém, irmãos? É sobre o Espírito Santo que iremos aprender um pouco nessa noite. Antes, vamos orar mais uma vez. Peço que vocês coloquem em pé. Eleve o seu pensamento ao Senhor nessa noite, buscando orientação sobre a palavra de Deus. E vamos colocar nessa oração a vida do padrasto da irmã Rose. Qual o nome dele, irmã Rose? O Tião, que ele está internado, está na UTI, e ele está nas mãos de Deus. Nós colocamos nas mãos de Deus e que a vontade do Senhor seja feita na vida dele. Vamos estar orando nesse momento. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da tua presença, ó Pai, a tua igreja reunida, o teu povo reunido, para te louvar, para glorificar o teu santo nome, ó Pai, para te exaltar acima de todas as coisas, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória, ó Pai. E nesse momento, quando vamos meditar na tua palavra, que o teu Santo Espírito fale a cada coração nessa noite e que haja transformação de vida, ó Pai, que possamos sair daqui edificados por ti, pela tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. E nesse momento queremos colocar a vida do Tião, ó Pai, o padrasto da irmã Rose. O Senhor conhece a vida dele, tu sabe tudo sobre ele, sabe esse momento que ele está passando ali naquele leito de hospital. E nós clamamos pela tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dele, ó Pai. Que o Senhor coloque a tua mão de poder e conceda a cura em nome de Jesus, ó Pai. E seja com seus familiares ali, ó Pai, confortando a cada um, ó Pai, aumentando a fé deles, que eles possam confiar em Ti e saber que para o Senhor nada é impossível, ó Pai, porque todas as coisas estão em Tuas mãos, as nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Pai, e com certeza o Senhor realizará a Tua vontade na vida dele, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Pode assentar. Hoje, talvez vamos precisar avançar um pouquinho aí, só umas 2, 3 horas, mas é normal, amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 15. Como sempre, vamos ler vários versículos da palavra de Deus, que precisamos conhecer os relatos aqui que falam a respeito do Espírito Santo de Deus. E o primeiro ponto que vamos destacar aqui é que o Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus, não é uma energia, não é uma força como muitos falam, não é apenas o poder, mas o Espírito Santo, ele é Deus, ele é um com o Pai e um com o Filho. E João capítulo 15, verso 26, aqui Jesus falando a respeito do Consolador ou Conselheiro, assim ele nos diz: quando vier o Conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém? O Espírito Santo foi prometido pelo Senhor Jesus. Ele falou: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, o Conselheiro, e ele vai, o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele ia dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. Nós pregamos a palavra, nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo testemunha no coração da pessoa, e ela entende o Evangelho, e é salvo, é transformado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? É a função do Espírito Santo. E o verso 27 fala: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aqueles que receberão o Espírito Santo, que receberam como nós recebemos,
vamos testemunhar de Jesus Cristo durante a nossa caminhada cristã. Amém? Outro ponto, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos conduz em toda a verdade. João 16, um pouquinho para frente, João 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo é que ele nos revela os desígnios de Deus. Ele nos anuncia até aquilo que está por vir, que está aqui dentro da palavra de Deus. Todas as promessas da palavra de Deus vão se cumprir. E o Espírito Santo é quem nos revela as promessas da palavra de Deus. Ele inspirou os profetas, os apóstolos, os servos de Deus para transmitir a palavra de Deus para nós no dia de hoje. E ele nos inspira também para transmitir a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. E é o Espírito Santo da verdade. E como nós ouvimos aqui, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo conduz Jesus ao coração das pessoas, porque ele é a verdade. Amém? O Espírito Santo atuou na criação do mundo e ele inspirou os homens a escreverem as sagradas Escrituras. A palavra nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali pairando sobre a face das águas. O Espírito Santo estava na criação do homem. Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali presentes na criação. Então ele atuou na criação e inspirou os homens para escreverem as sagradas Escrituras. 2 Pedro 1, verso 21, é a confirmação dessa verdade, da inspiração do Espírito Santo das Escrituras. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. As profecias não vêm da vontade humana, não é? Os profetas falam assim: estou com vontade de escrever isso aqui, eu vou escrever. Não é bem assim, mas eles foram instruídos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como nós já vimos aqui no estudo das Escrituras Sagradas. É o Espírito Santo que inspira para escrever a palavra. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. A Bíblia fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia como um livro histórico até, mas não recebe a transformação, não recebe a revelação, porque não tem o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, verso 10 ao 14. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Vamos ler até aqui. Irmãos, aqui está a necessidade de consultarmos ao Espírito Santo
quando vamos ensinar a palavra de Deus. Nós vimos aqui vários professores aqui na frente, professores que estudam, se preparam. Irmãos, consulte, busque o Espírito Santo, busque a orientação do Espírito Santo e se empenhe em pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que produz transformação de vida nas pessoas. Não é a nossa palavra de sabedoria humana. Você pode ter muitos conhecimentos sobre muitas coisas, mas o que vai transformar as vidas é a palavra de Deus direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que acabamos de ver aqui através dessa leitura. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Amém? Vamos ler apenas alguns textos aqui. Atos capítulo 2, de 1 a 4, onde ele fala sobre a descida do Espírito Santo. Aqui fala que ele desceu de uma forma singular, uma forma única. Ele só se manifestou daquela maneira, aquela única vez, que ele se manifestou ali como línguas de fogo, ali como para que todos pudessem compreender realmente que era a inauguração, que era a descida do Espírito Santo, e ali iniciava o Espírito Santo ministrando ali na igreja, o ministério do Espírito Santo. Capítulo 2, de 1 a 4, assim nos fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? O Espírito Santo veio, estavam ali reunidos no mesmo lugar. Eu acredito que tinha em torno de 120 pessoas, mais ou menos, ali. Estavam os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e mais outros servos de Deus ali. E o Espírito Santo desceu ali sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E quando fala em outras línguas aqui, irmãos, não eram línguas espirituais, línguas estranhas, como nós vamos ver mais para frente. Eram idiomas, a grossolária, idiomas, línguas que as pessoas podiam compreender. E eles começaram a falar da grandeza de Deus, começaram a glorificar a Deus, pregar ali a palavra de Deus, e as pessoas compreendiam. Havia pessoas de diversos povos ali, de várias regiões que estavam ali em Jerusalém para alguma comemoração, e todos compreendiam os apóstolos falando ali, eles compreendiam nas suas próprias línguas ali, eles falando a respeito da grandeza de Deus. E o apóstolo Pedro fez uma grande pregação, que mais de 3.000 pessoas se converteram ali com o poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Ele sendo um homem iletrado, não tinha muito conhecimento, não tinha feito nenhuma faculdade, mas o Espírito Santo capacitou para pregar ali o Evangelho, cumprindo a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Atos 2, 16 a 18, um pouquinho mais para frente, assim nos diz, o apóstolo Pedro explicando ali o que estava acontecendo, que alguns achavam que eles estavam bêbados, porque estavam falando em várias línguas, eles achavam que eles estavam bêbados. Aí o apóstolo Paulo começa a explicar aqui, a partir do versículo 15, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém, irmãos? A promessa do cumprimento do Espírito Santo, conforme está lá em Joel. E tem mais algumas coisas que vai se cumprir no futuro, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde fala que o céu transformará em trevas
e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês já puderam ver algumas luas de sangue aí, né, irmãos? Então, mostra que o fim está próximo, mas isso é outra história, vamos ver mais para frente. E falando ainda sobre o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à igreja. Irmão, nós recebemos o batismo do Espírito Santo quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E quando recebemos o batismo do Espírito Santo, não quer dizer que necessariamente você vai falar em outras línguas, vai manifestar algum dom especial, não é bem assim. Naquele tempo acontecia dessa maneira porque eram evidências do batismo no Espírito Santo. As pessoas falavam em línguas realmente para que as pessoas pudessem ver ali a inauguração do poder de Deus, o início do ministério do Espírito Santo. Os dons que vêm posteriormente são dons espirituais para a edificação pessoal e edificação principalmente da igreja de Jesus Cristo. Por isso que todos aqueles que aceitavam Jesus naquele tempo, eles eram batizados com o Espírito Santo e muitos falavam em línguas. Mas nem todos falavam, mas a maioria falavam em outras línguas, línguas estranhas. Vamos ver em Atos 2, 38 a 39, onde fala sobre o recebimento do dom do Espírito Santo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Primeira coisa, arrependimento. Você ouve o Evangelho, você se arrepende, você reconhece tudo que Jesus Cristo fez por você, se arrepende dos seus pecados e em seguida você é batizado nas águas primeiramente, e você automaticamente é batizado com o Espírito Santo, se você aceitou verdadeiramente, porque você ser batizado na água não é garantia que você já recebeu o Espírito Santo. Tem pessoas que é batizado nas águas e só é batizado no Espírito Santo muitos anos depois, que entende a palavra de Deus e recebe o Espírito Santo. Eu digo por mim, eu aceitei Jesus, eu fui batizado nas águas, mas eu fui me converter mesmo muitos anos depois, porque eu tinha muitas dúvidas, até que o Espírito Santo tocou no meu coração e houve a revelação da palavra de Deus. Alguns se convertem imediatamente, outros demoram anos e anos, e outros vão ficar a vida inteira na igreja e ainda não vão se converter. Infelizmente é isso que acontece, irmãos, é uma realidade. E aqui, por isso que o apóstolo Pedro fala aqui no verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não que o batismo vai fazer você perdoar os seus pecados, mas é um cumprimento na ordenança do Senhor Jesus Cristo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa do Espírito Santo, irmãos, era para os apóstolos naquela época, para aqueles que se converteram, é para nós que estamos aqui e para todos que o Senhor está chamando através da pregação do Evangelho. Todos receberão o batismo com o Espírito Santo de Deus, todos aqueles que crerem. Amém? O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Uma das funções do Espírito Santo é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 16, verso 13 e 14. João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês hoje, porque lá no inferno, o inferno será um lugar quentinho, gostosinho, lá legal para ficar, porque não vai ser, será um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, haverá choro e ranger de dentes, o inimigo também estará sofrendo lá naquele lugar. É isso que nos fala a palavra do Senhor, amém? O Espírito Santo, irmãos, ele sela o crente para o dia da redenção, é aquele selo. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Todos precisam receber o Espírito Santo para ser salvo. Efésios 4, verso 30. Efésios 4, 30.
não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, como vamos entristecer o Espírito Santo? Com as nossas atitudes, com os nossos pecados, nossa falta de compromisso. Tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus e impede que nós sejamos frutíferos. O apóstolo Paulo chega a dizer: não extingais o Espírito. Não que o Espírito Santo vai ser retirado daquele que já está salvo, mas você não vai ter a ação do Espírito Santo e os seus dons espirituais não vão ser manifestados, porque você não está vivendo uma vida de compromisso com Deus, uma vida séria diante de Deus. Amém? Como já vimos lá em João 16, 13, o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo ele nos capacita a obedecer à vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. Jesus falou certa vez: vigiai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, quando vocês veem alguém pecando, geralmente as pessoas falam: a carne é fraca. Irmãos, a carne realmente é fraca, mas o Espírito é forte, o Espírito é poderoso, e é Ele que nos capacita a ficar de pé e a não pecar contra Deus. Gálatas 5:16, Gálatas 5, verso 16. Então, esse versículo nos prova que essa desculpinha de que a carne é fraca vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém, irmãos? Esquece o negócio de a carne é fraca. Se vivemos pelo Espírito, de maneira nenhuma vamos satisfazer as concupiscências, os desejos da carne. É o que nos diz a palavra do Senhor. Amém? Estamos chegando já perto do final. O Espírito Santo, ele distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Nós falamos no domingo passado sobre os dons e falamos um pouco hoje também acerca dos dons. E o Espírito Santo ele distribui dons aos filhos de Deus para a edificação de Cristo, e do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. E o Espírito Santo distribui os dons da maneira como Ele quer, não é da maneira como a gente quer. Você tem que orar a Deus, clamar a Deus e pedir ao Espírito Santo e que te oriente, te mostre quais os melhores dons para você exercer na igreja. Hoje nós vimos que os dons não são para a nossa promoção pessoal, os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Não adianta você falar: vamos em tal lugar que lá tem um homem de Deus, ele é cheio do Espírito Santo e ele vai adivinhar qual é o número do seu RG, ele vai falar para você qual é o número do seu CPF. Irmãos, isso aí você já sabe, não precisa que ele te fale essas coisas. Mas infelizmente acontece, irmão. Tem igreja lá que tem um profeta, lá, um grande homem de Deus, que a pessoa chega lá e fala: o seu RG é 22469, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai resolver alguma coisa na vida da pessoa? Vai mudar a vida da pessoa? Ele podia chegar e falar: o número da Mega Sena é tal, tal, tal. Só uma brincadeira, irmãos. Mas esses grandes profetas que está falando em nome de Deus, muitas vezes está falando aquilo que vem da sua boca, aquilo que é pessoal, não é Deus que está falando por intermédio dele. Tem denominações que sempre faz algum tipo de revelação, e na maioria das vezes é coisa ruim. Fala: o inimigo fez uma macumba para você, ele colocou um trabalho lá na sua casa. Irmão, trabalho cai por terra em nome de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já pisou a cabeça da serpente. E a palavra nos fala que o inimigo, se nós sujeitarmos a Deus, o inimigo está debaixo dos nossos pés. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então não tem macumba, não tem encantamento, não tem maldição, não tem nada que vá atrapalhar os filhos de Deus, porque o inimigo já está derrotado. A igreja tem que ter essa visão, irmãos, porque tem pessoas que estão tristes, desanimadas, falando: acho que alguém fez alguma macumba contra mim. Irmãos,
Tinha um pastor que ele já morreu, o pastor Obed, ele falava: irmãos, não se preocupe com esse negócio de macumba não, porque se fosse boa, não ia chamar macumba, ia ser boa cumba. Então, não esquenta a cabeça com isso, que nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? 1 Coríntios 12, de 7 a 11, onde se fala a respeito dos dons. 1 Coríntios 12, do verso 7 até o verso 11, se nos fala a palavra de Deus. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Distribui individualmente, cada um tem que procurar com zelo os melhores dons, porque é o Espírito Santo que nos concede os dons. Ele distribui como Ele quer. Ele olha para você e fala: esse irmão aqui vai ser útil para mim aqui para ser professor, ele vai ser útil para pregar a palavra de Deus, ele é útil para cantar louvores a Deus, levar a igreja para glorificar a Deus. Nós vemos relatos na palavra do Senhor, que Deus enchia a pessoa com o Espírito Santo para construir. Vou dar sabedoria para que ele possa construir, para que ele possa ser um grande artesão, para que ele possa fazer uma construção. Então tem muitas outras coisas que o Espírito Santo nos capacita para realizar, irmãos. Na igreja, todos são úteis na casa do Senhor, todos têm uma função que pode realizar para a edificação do corpo de Cristo, amém? Efésios 4, de 11 a 13, ainda falando sobre os dons do Espírito Santo. Efésios 4, de 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Vocês puderam observar aí o nosso alvo, o que nós temos que alcançar, o objetivo, até que todos alcancemos a unidade da fé, todos tenham o mesmo propósito, o mesmo pensamento, sejam unânimes, vivam na direção do Espírito Santo de Deus, e do conhecimento do Filho de Deus. Já pensou você conhecer tudo sobre o Filho de Deus, você o conhecer como Ele é, da maneira como Ele é? Nós vamos ver ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele glorificado naquele grande dia, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E isso só na glória, irmãos. Temos que ir caminhando degrau por degrau, dia após dia, e só na glória eterna vamos alcançar esse patamar aqui, que está estabelecido para nós. Amém? E por último, sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Gálatas 5:22. Alguém sabe de cor aí Gálatas 5:22? Tem que saber, tem que decorar e tem que viver, irmãos. Gálatas 5:22 é o básico, é o básico dos básicos. Vamos fazer essa leitura aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? É fácil viver tudo isso aqui? E às vezes algumas pessoas falam que é os frutos do Espírito, mas na verdade não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, que é apenas um fruto. Imagine uma mexerica.
você tem a mexerica e tem vários gominhos. Tudo isso aqui é apenas um fruto com vários gominhos aqui, que eu acabei de ler para vocês, que todos têm que ter. Algum fala assim, eu tenho o dom do amor, mas eu não tenho domínio próprio. Ih, falhou, fracassou. Então, irmãos, tem que ter tudo, tudo aqui. Apenas um fruto. Aqui está no singular, mas não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você tiver tudo isso aqui, você nunca vai ser condenado. Não vai ser condenado por ninguém, porque é o Senhor Jesus que está te justificando. Amém? E encerrando, o Espírito Santo também, ele nos capacita para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Atos 1:8. Quem sabe de cor Atos 1:8? Aí, irmãos, temos que saber de cor. Fala aí, Rafa, fala aí novamente. Jerusalém, serei testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. É o Espírito Santo que nos capacita. E aqui fala, mas recebereis poder. Eles não tinham recebido esse poder, não tinham recebido o Espírito Santo ainda, mas nós já recebemos esse poder, irmãos. Então vamos manifestar esse poder aí com ousadia, pregando, testemunhando da palavra do Senhor. E um bom momento para colocarmos em prática é no próximo sábado, né? Temos nosso culto evangelístico aqui no dia 22. Vamos colocar em prática esse poder que o Espírito Santo nos concede, poder para testemunhar com ousadia da palavra do Senhor. Amém? Vamos parar por aqui, estamos com um tempo um pouco avançado. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar, vamos agradecer mais uma vez ao Senhor por tudo quanto já foi realizado aqui nessa noite. E se alguém tem mais algum pedido de oração, erga sua mão para estarmos orando e leve o seu pensamento a Deus nesse momento, com fé, que Ele tem poder para realizar qualquer coisa além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esse culto maravilhoso que está sendo prestado a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos por cada palavra que foi dita aqui nessa noite, por cada louvores que glorifiquem e exaltam o Teu santo nome, ó Pai. Agradecemos por cada irmão, cada servo Teu que se encontra aqui nessa noite, e aqueles também que estão nos assistindo através da live, ó Pai. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito seja sobre a vida de cada um nesse momento, ó Pai. Eles estão colocando as suas vidas diante de Ti, colocando as suas orações, os seus pedidos, as suas petições, os seus anseios, as suas causas, estão colocando diante de Ti, ó Pai, com fé, crendo que o Senhor tem o poder para abençoar, para realizar um milagre na vida de todos eles, ó Pai. E nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguém que está desempregado, abra a porta de emprego, ó Pai, para o sustento da sua família, em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguém que está enfermo, manifesta o Teu poder de cura, ó Pai, e restaura cada vida em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguém que está triste, desanimado, coloque a alegria da Tua salvação, através do poder do Teu Santo Espírito nessa vida, ó Pai. Ó Deus bendito, se tem alguém aqui, ó Pai, que não tem um compromisso sério contigo, ó Pai, que não está agindo conforme a Tua vontade, que tem se desviado um pouquinho da Tua palavra, tenha misericórdia, ó Pai, e transforma, restaura, faça com que sinta a alegria da Tua salvação, ó Pai, e venha ter comunhão contigo, comunhão com a Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Manifesta o Teu poder e a Tua graça em nossas vidas, para que essa igreja seja uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, que testemunha de Ti, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai. Nós queremos aproveitar também, ó Pai, esse momento, para interceder em favor das eleições, ó Pai, em favor do próximo governo que tomará posse ali, ó Pai, naquele lugar.
que o Teu Santo Espírito toque naquele coração, para que ele possa governar esse país, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai, conforme a Tua orientação, que ele venha, ó Pai, olhar a causa dos oprimidos, olhar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando fome, ó Pai, aqueles que estão passando por tanta dificuldade nas suas vidas, que ele possa governar com compromisso, ó Pai, e possa seguir a Tua orientação e não a Sua vontade, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo que está espalhado por essa terra, por esse Brasil, ó Pai. Faça com que esse país tenha paz, ó Pai. Tenha, ó Pai, tranquilidade para viver, até que o Senhor venha para levar o Teu povo, levar a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor continue tendo o controle de tudo, sobre todas as coisas, ó Pai, que foram realizadas nesse país, que seja conforme a Tua vontade, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus. Não há nada igual.